Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Pamela Simeão, eu sou terapeuta holística e aqui hoje eu trouxe uma convidada mais do que especial, porque hoje nós vamos falar sobre relacionamentos de casal. Se vocês se atentaram, tem uma live aqui já no canal, então quando acabar, na verdade tem uma live não, gente, live é só a forma de dizer, tem um podcast aqui no canal falando sobre relacionamentos, a diferença, dos casais, né, existe diferença de quem é casado com brasileiro, quem é casado com mexicano, quem é casado com americano, tá bem legal esse podcast, quando terminar esse aqui vocês podem correr lá para poder assistir. Porque que hoje eu tô com a Mara, daqui a pouquinho eu vou pedir para ela poder se apresentar, ela dizer como é que da onde a Mara está falando, o que que ela gosta de fazer, o que que os casais mais levam para ela no consultório. Então hoje nós vamos falar sobre relacionamento de casal, aí esse mistério que não tem, né, essa receita de que como se relacionar bem, né, como as coisas acontecem, essa dinâmica do dia a dia, como que fica. Então eu convidei a Mara, que é especializada em relacionamento de casais, para poder vir aqui dividir comigo essa noite, para que a gente possa trazer para vocês aí um diferencial, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, porque como vocês já sabem, eu sou casada, a Mara também vai se apresentar e vocês vão perceber que a Mara também é casada. Nós, como terapeutas, também enfrentamos problemas e desafios do nosso casamento, porque casamento é assim, né? É o desafio diário, é aquele querer estar juntos, mas sim, tem desafios, tem aprendizado e nem tudo é mil maravilhas, e é isso que a gente quer deixar aqui para vocês, que não vivemos em um conto de fadas, e sim na nossa realidade. Mara, agora o palco é seu, por favor, se apresente. Olá, olá. Meu nome é Mara Costa, psicanalista clínica, terapeuta de casais. Também trabalho com programação neurolinguística, trabalho há mais de 15 anos com casais, com a psicanálise é mais recente, e aí eu utilizei, quis unir nessas 2 ferramentas, mais a PNL, que também é uma ferramenta poderosíssima, para ajudar a trabalhar não só com casais, trabalho também com individual, porém confesso que eu tenho um carinho especial pela terapia de casal. Então estou muito feliz, obrigada pelo convite, né, estou muito feliz pelo convite, gratidão, falando aqui diretamente do Rio de Janeiro, né, e vamos que vamos para esse bate-papo gostoso, e espero poder contribuir, né, com o conhecimento aí do seu público. Obrigada, Pamela. Com certeza vai contribuir muito. Mara, a gente estava conversando na semana passada, e aí você me contou que quando você se formou na psicanálise, você queria o seu intuito era trabalhar com mulheres, né? E aí, nesse meio tempo de trabalhar com mulheres, você foi descobrindo trabalhar com casais. E o que te motivou a trabalhar com casais, Mara? Então, eu já trabalho com casais, mas era um grupo, assim, específico, é como se fosse uma terapia, mas era um grupo mais, assim, voltado pra religião, né. Então era um grupo de casais, uma terapia, mas era o foco era com princípios e valores, cristãos, né, então não tinha psicanálise, não tinha esse olhar psicanalítico, né. Então eu trabalhei durante muito tempo. Quando eu conheci a psicanálise, que eu comecei a fazer para o autoconhecimento, que eu amei, me apaixonei, eh, eu me formei, fiz o estágio, e tal, falei: "Bom, agora eu vou trabalhar com a psicanálise", deixei questão de casais do lado, né. Só que aí, eu você tem que no Instagram você tem que nichar, né, você tem que focar em o que que você vai falar, você não pode sair falando sobre várias coisas. Tem algumas reuniões, tal, eu acabei descobrindo que o que eu mais gostava de falar, o que eu mais gosto de falar, é de casais. Mas aí voltando, aí primeiro eu pensei: "Bom, vou falar com mulheres", porque como eu fui transformada, assim como a psicanálise me ajudou muito a me transformar, eu gostaria de poder transbordar esse dom, né, esse chamado na vida de outras pessoas. E aí eu queria focar, em mulheres. Mas aí fui surpreendida que eu tenho uma procura muito alta de homens, a maioria para procurar para terapia de casal, por incrível que pareça, eu sempre achei que as mulheres iriam procurar, mas no meu caso, não sei explicar o porquê, os homens que procuram.
E eu acho que eles ficam pensando assim: "Ah, ela vai me ajudar a a entender a mentalidade, o jeito da minha esposa, a entender melhor minha esposa, né". Então eu tenho, assim, 50%, 50-50, homens e mulheres. E aí acaba que sempre o foco acaba indo para o relacionamento, ou namoro, ou noivado, casamento. E aí eu falei: "Bom, eu acabo, gostando mais de falar sobre isso", até porque eu tenho uma história por trás, mas eu acho que eu vou deixar para depois que você vai perguntar, né, sobre essa Não, questão. O que que você tá não, você tá no palco, então você continua falando, ainda não para tá. não. Ok, então quando eu casei, eu tinha 20 anos, não tinha experiência nenhuma, imatura, meu esposo tinha 23 para 24, também muito imaturo, e nós tivemos aqueles primeiros, problemas no relacionamento por falta de alinhamento, temperamento, eu não entendi a linguagem de amor dele, ele também não entendia a minha, então nós já tivemos problemas logo no início da relação. E eu não ti na época não tinha acesso à terapia, né, de casais, tal, eu comecei a ler livros, pesquisar. Minha mãe tinha naquela época era fita cassete que chama, né, sobre estudo para casais, e eu comecei a estudar, eu tinha 21 anos, 22, 21 anos, eu era bem novinha. Eu comecei a ter sede, vontade de pesquisar, porque quando você quer ser médica, você estuda 10 anos, né. Quando você quer ser professora, você estuda. Quando você quer dirigir, você faz um estudo ali, né, para aprender a dirigir. Tudo na vida você aprende, a parte teórica, a prática, e no casamento não. Você é jogado ali, 2 casais, cada um com um universo diferente, famílias com hábitos, princípios e valores diferentes, você é jogado numa relação, cada um trazendo a sua bagagem e que normalmente são famílias disfuncionais, e você fica perdido: "E agora, o que que eu faço?". E aí eu vi a necessidade de foi aí que surgiu a necessidade de montar um estudo, de montar, dicas, entender o universo de cada um. Então eu comecei a estudar o universo do homem, o universo da mulher, né, os papéis de cada um, como alinhar. Aí eu comecei a estudar também sobre temperamento, sobre linguagem de amor, tudo que eu podia agregar para que esse casal tivesse um melhor alinhamento, criassem bons acordos, né, e tivesse uma harmonia, um relacionamento leve e saudável, eu fui pesquisando. E aí acabei indo para esse lado, que a princípio seria só mulheres, mas aí começou a aparecer muitos homens, pedindo ajuda para o relacionamento deles, e aí dali sai a terapia de casal, entendeu? Nossa, que engraçado, né, porque comigo acontece exatamente ao contrário. Quem vem me procurar são as mulheres, eu tenho pouquíssimos homens como cliente, porque a grande maioria são as mulheres que vêm, né, à procura, e eu comecei a falar de relacionamento também, hã, um tempo atrás, e assim, eu fui convidada. Esse tema me convidou antes de eu saber que eu iria falar sobre relacionamentos. Porque no meu meio também de amigos, o pessoal falava: "Nossa, é legal o seu casamento, né, por que que você não começa a falar sobre casamentos? Como que é o casamento? Como é que é estar casada?", né. Eu falava: "Gente, eu não tenho nada para poder falar sobre casal. Meu casamento dá certo porque dá, mas eu não tenho uma bola de cristal, nada para poder passar para vocês". E aí tudo que as pessoas vieram me falar, eu falei: "Gente, espera aí, né, eu preciso estudar sobre isso, né, a fundo para poder ver realmente o que tem de diferente, o que que eu posso ajudar as outras pessoas sobre relacionamento, né". E aí os clientes vêm aparecendo e o as pessoas falam: vamos trabalhar relacionamentos", e aí a constelação também é uma coisa que traz muito isso. Casal, casal não, né, traz a mulher para poder constelar sobre os relacionamentos, né. Eu falei: "Gente, eu preciso falar sobre relacionamentos, porque as pessoas precisam entender que porque quem olha de fora sempre acha que, o teu a grama do vizinho é sempre mais verde do que a tua, né. Então sempre acha: "Nossa, o casamento dela é tão legal, acho que ela não passa por dificuldade nenhuma no casamento, né, não tem aprendizado". E você acabou de dizer que esse tema te convidou falar sobre relacionamentos, porque você passava por um problema, porque você teve esses desafios no começo do relacionamento. 20 anos de idade, você está aí na flor ainda, né, saindo aí da adolescência, com aqueles hormônios todos ainda a todo vapor, e você se junta porque um casal, a mulher traz a sua história, o homem também traz a sua história.
cada um vivia no teu mundo, eh, só exatamente com a tua bagagem, e aí vocês se juntam. E quando se juntam, e aí? Como é que é, né? Como é que é ter que abrir mão, não abrir mão, eu estou disposta, não estou disposta. Como eu gosto sempre de dizer que o casamento é um espelho. Quando você casa, as pessoas pensam, né: "Nossa, o casamento vai ser maravilhoso, né, agora eu arrumei um homem que vai me proteger, que vai fazer tudo por mim", e na verdade não é o que acontece, né, porque o casamento não é isso, né, Mara, na verdade o casamento não é só isso, né, não é essa proteção. As pessoas precisam entender que o casamento é baseado numa troca. E essa troca precisa ser equilibrada, é o dar e receber. Eu dou aquilo que eu tenho, eu também recebo aquilo que o meu marido pode dar para mim. Você concorda, Mara? Sim, com certeza. Eu hoje, né, eu falei que eu casei com 20 anos, hoje eu vou fazer 45 e vou fazer 25 anos, né, bodas de prata. Então, assim, é toda uma jornada, toda uma história, e se 25 anos não são, né, 25 dias, 25 meses, é muito tempo, é uma história. E eu gosto muito de uma frase que fala assim: "O seu deserto está intimamente ligado com o seu propósito, né, a sua dor está intimamente ligada com a sua missão". Então, foi num dos momentos mais difíceis do meu relacionamento, da minha vida, porque é como você falou, eu achei que eu ia para um conto de fadas, casei com um príncipe encantado, e aí no primeiro ano do casamento eu vi que não era um conto de fadas. Aí a realidade bateu a porta, a imaturidade, e ali eu percebi que não, eu precisava buscar conhecimento, eu tinha zero conhecimento, e eu não queria reproduzir o padrão dos meus pais, que eram relacionamentos disfuncionais e tóxicos também, então eu não queria reproduzir. E agora? Eu teria que ir atrás de conhecimento, e foi aí que começou a jornada. E através da minha dor, do meu deserto, acabou virando uma missão e um propósito, né. Eu comecei a perceber que nem todo mundo tinha esse desejo, essa vontade de buscar o conhecimento, de ajudar os casais, de, procurar lutar, porque desistir é mais fácil. Você continuar e construir um relacionamento saudável é difícil, dá trabalho, tem que ceder, os 2 têm que ceder, tem que abrir mão, então não é fácil. A maioria das pessoas, às vezes, acham mais fácil desistir do que tentar e do que lutar. E eu quis ir pelo caminho de: "Não, eu vou tentar, eu vou lutar, eu vou usar todas as ferramentas, o que eu puder", e quando eu falar: "Não, não deu mais", né, e isso que eu estou falando de relacionamentos com pessoas normais, como eu falei para a Pamela, né. Tem casos que, né, sei lá, 10%, vou chutar aí 5 a 10%, que são relacionamentos abusivos, que são de pessoas que têm transtornos, problemas mesmo psicológico, né, que aí não estou falando desse caso, porque aí, são pessoas que realmente precisam de terapia, são pessoas, psicopatas, narcisista perverso, que não mudam, eles não buscam ajuda e nem cura, porque eles não acham que eles precisam. Na cabeça dele, eles são perfeitos. Então só busca ajuda e terapia de casal, terapia individual, quem reconhece que precisa evoluir, que pode melhorar. Um narcisista perverso, psicopata, ele acha que ele é o alecrim dourado, ele é, meu Deus, semideus na terra, então quem tem que mudar sempre é o outro, nunca é ele. Então, tirando essas exceções, todo casamento que é de pessoas normais, que se amam, que querem realmente construir uma relação saudável, né, então é na terapia de casal e na individual também, porque normalmente eu começo com a terapia de casal, cada um traz ali a sua questão, né. Só que aí no decorrer da terapia, a gente percebe que temos que trabalhar o indivíduo. Tem questões, aí vai entrar a psicanálise, tem questões lá da infância, da primeira infância, que precisa ser curado, que você está reproduzindo, espelhando ali no seu relacionamento atual, mas é que você está trazendo de uma ferida lá da sua criança interior ferida. Então, existem alguns momentos que eu separo esse casal e faço individual, né, porque precisa trabalhar, às vezes, o indivíduo, o problema nem sempre é o casamento, às vezes tem problemas. Um exemplo, quando eu pego um casal que um deles é muito ciumento, muito, mas assim, não é o ciúmes normal, é o ciúmes patológico, né,
quando eu vou investigar, essa pessoa, 99% ela foi abandonada pelo pai ou abandonada pela mãe, ouviu de perto o pai ou a mãe sendo traído, então criou nessa criança uma ferida do abandono muito grande. Então, quando ela tem que passar por isso numa relação, a dor é a mesma. Ela se conecta com a ferida primordial dela, que é a dor do abandono. E aí essa pessoa tem um medo tão grande de perder o outro que ela quer botar numa redoma, quer controlar onde você vai, o que você vai, mas no fundo, a pessoa ciumenta ela é insegura e tem medo de ser abandonada. Então eu tenho que tratar essa ferida, não é o ciúmes em si, é lá atrás. Aí entra a psicanálise. Mara, a gente na constelação a gente costuma falar, porque o Bert He ele traz uma frase que é bem famosa: "Nós somos mais leais do que livres", que é exatamente o que você falou, né, a psicanálise vai falar isso do inconsciente, né, que você traz isso no seu inconsciente, que são as repetições de padrão. E a constelação vai fazer a mesma coisa, né, a gente coloca ali no tabuleiro e você vê que aquele cliente, ele repete aquele padrão familiar, aquilo onde ele aprendeu ou onde ele conviveu, e ele reproduz isso no casamento. Ele as muita das vezes, ele nem se dá conta daquilo que está acontecendo. Então, dependendo aí, do cliente que eu estou tratando, né, se vem casal, normalmente eu não trato o casal junto, eu trato o casal separado, exatamente por isso, por perceber que, nem sempre é o casamento que é o problema, mas as partes têm problema. Como eu falei no comecinho daqui da nossa do nosso podcast, nós trazemos uma bagagem. E essa bagagem influencia muito como eu vejo o mundo, e não é só no meu relacionamento de casal, né, é em todos os meus relacionamentos, eu vou carregar aquilo ali, né, no ambiente de trabalho, numa amizade, só que no teu ambiente, de casal, isso fica muito mais à mostra, porque é um lugar onde você está mais vulnerável, ou é um lugar que você deveria estar mais vulnerável, eu vou falar sobre vulnerabilidade um pouquinho mais lá na frente, então eu trato isso, né, eu trato isso individual. E vamos lá, né, vamos fortalecer esses indivíduos como pessoa, né. A mulher precisa saber o lugar dela, precisa saber o papel que ela está ocupando e não sair desse lugar e ocupar esse lugar do marido, deixar esse marido ter o papel como marido, né, daquela relação, né, o que está à frente daquela relação. E aí as pessoas podem até falar: "Ah, mas o homem tem que estar à frente da relação". Não, não estou falando no sentido pejorativo, sabe, no sentido de que a mulher tem que dar respeito a esse homem, não é nesse sentido, sabe. É no sentido de que o casal precisa ali estar junto e eu como mulher, eu preciso ter a sabedoria de que eu preciso deixar esse homem, cumprir o papel dele, porque muitas das minhas clientes também chegam para mim, assumindo um papel muito no masculino, de que ela precisa resolver tudo, tudo tem que estar na mão dela, porque nós viemos também, de um local aonde as mulheres ocupavam muito esse lugar, né. A mulher ela tinha que dar conta, a princípio, né, a história da humanidade, a mulher ela ficava dentro de casa, e aí o homem saía para poder sustentar essa família, né, ser o provedor. Caçar, né, era o caçador. Exato, o homem caçava e a mulher ficava cuidando da casa e da cria lá na época da caverna. Então, com a evolução da história, a mulher vai tomando um papel muito importante nessa sociedade, né. A mulher, ela começa a ir trabalhar fora e deixar mais essa casa. Gente, eu não estou dizendo aqui que isso é errado não, tá. Isso é o papel da nova mulher e é assim. Então nós acabamos acumulando função, né, então é a mulher que sai, que vai para a rua trabalhar, é a mulher que tem que dar conta da casa, a mulher que tem que dar conta dos filhos, a mulher que vai no supermercado e pá, esse homem ele vai trabalhar e ele volta, então a mulher ocupou tudo. É. Ele continuou fazendo o papel dele ao longo da história, mas a mulher hoje faz o dela mais o dele. E aí hoje nós temos milhares e milhares de mulheres sobrecarregadas por estar nesse movimento, né, dessa polaridade masculina, ao invés de na feminina. Exato. E, gente, quando a gente está falando aqui em polaridade masculina e feminina, todo mundo tem as 2 polaridades, o masculino e o feminino. O homem tem o lado masculino e o lado feminino dele, e a mulher a mesma coisa. Só que a mulher deveria
o feminino dela vem na frente e o masculino vem atrás, né. Só que muitas das vezes, e eu sei porque, assim, eu também já ocupei esse lugar, sabe, de ser muito masculina, de que eu precisava dar conta de tudo, eu precisava dar conta da casa, eu precisava a casa tinha que estar limpa, sabe, e tudo ali. Chegou uma hora que eu falei: "Gente", e eu parei, e eu só me dei conta disso, Mara, quando eu olhei para dentro de mim, quando eu falei: "Gente, eu preciso de ajuda". E foi nas minhas terapias, né, e não só me fazendo as terapias comigo, né, descobrindo o que eu tenho, mas procurando terapeutas para poder me ajudar nesse processo, eu passei a olhar e falei: "Cara, eu estou fora do meu lugar. Eu estou produzindo um papel que a minha mãe fez e que a minha avó fez". Então eu vinha repetindo esse padrão, sabe, de que a minha avó saía para trabalhar, a minha mãe a mesma coisa, e eu estava fazendo a mesma coisa. Não estava dando espaço para o meu marido cumprir o papel dele, sabe, ele fazer o homem da casa, que ele deve ser. Eu falei: "Caramba, espera aí, se isso continuar, eu vou continuar ladeira abaixo, porque eu estou repetindo o padrão", e na história da minha mãe, foi um casamento de insucesso. Chegou uma hora que ela teve que ir para um lado e meu pai para o outro. Eu falei: "Eu não quero isso, porque eu posso fazer diferente, né, eles tiveram a história deles, eu honro a história deles, agradeço a história deles, mas eu sou só filha. E eu como filha, eu opto por fazer diferente agora". Então é isso que eu trago, sabe, para as minhas clientes: "Olha, olha aqui, olha para esse tabuleiro e vê o que está acontecendo", sabe. E elas acabam tendo um insight, fala: "Nossa, realmente, eu estou fazendo isso, eu não estou nem me dando conta, porque é sem querer, é o inconsciente aí falando, né". Sim, sim. É o inconsciente, a pessoa ela vai repetindo ali um padrão e ela nem percebe. E, parece algo sutil, mas não, você não enxerga mesmo. Eu descobri depois da terapia, fazendo a terapia, que muitos motivos das brigas que eu sempre falava que a culpa era dele, fazendo autoanálise e aprendendo a me autoanalisar, eu percebi que eu acabava puxando muitas brigas. Por quê? Eu vim de um lar que os pais brigavam muito por tudo o tempo inteiro. Na casa dele tinha, mas era bem menos que a minha. Era mais tranquilo. E aí, quando a minha casa estava muito calma, muito tranquila, muita paz, parecia que tinha alguma coisa errada. Parecia que ele não me amava ou que tinha alguma coisa errada, porque para mim, na minha cabeça, a família, ela estava ali baseada em muita briga, confusão, muita discórdia, né, muita luta. E aí, quando eu observava que o meu casamento tinha uma certa paz, eu não conseguia enxergar como paz, eu via aquela paz como algo ruim, que tinha alguma coisa errada, ele não me ama, eu não sou boa o suficiente, está acontecendo alguma coisa, sabe, e não tinha nada a ver. Eu precisava mudar as minhas crenças, os meus traumas, as minhas dores, entender que, a história dos meus pais não precisavam ser a minha, não precisava repetir. E aí quando você traz do inconsciente para o consciente, ali as coisas começam a fazer sentido e você fala: "Opa, eu não quero mais repetir esse padrão". Aí você consegue parar aquele padrão e começar a fazer diferente, fazer de uma forma mais saudável. Eu já tive uma paciente que ela já estava no quarto ou quinto relacionamento e repetindo os mesmos padrões. Eu fui perguntando um a um e ia repetindo os mesmos padrões. Eu falei: "Olha, você vai para o sexto, se você não trabalhar agora, né, a sua criança interior, não trabalhar ali a raiz desses problemas, o sexto vai ser igual, porque você está atraindo mais do mesmo". Aí ela se assustou e falou: "Não, realmente eu preciso da terapia". Mara, eu gosto sempre de falar que as pessoas precisam ter paciência, né, o casamento é paciência. Não achar que nós vamos mudar o outro, porque ninguém muda ninguém, né, também existe uma grande ilusão, né, mito ou verdade, né? Mentira que você não muda ninguém. Desculpa, sinto muito em falar isso para vocês, mas não temos esse poder de mudar o outro, somente o outro tem o poder de se mudar, assim como nós só mudamos quando a gente permite, né, quando a gente se abre para essa mudança. Então, as pessoas são muito imediativas agora, né, é uma realidade. Não tem como lutar contra isso, né, as pessoas querem a mágica acontecer e não querem ter o trabalho. E não entende que o casamento é uma construção, é diário, com todos os dias. E você precisa, assim como, eh
ensinar ao seu marido aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta, ele também vai te ensinar aquilo que gosta e aquilo que não gosta, só que isso vai levar um tempo. E é como aquela criança que você é mãe, você sabe muito melhor do que eu, que está começando a engatinhar, que vai lá e mete o dedinho na tomada e você fala: "Não filho", aí não. E ela vai lá e faz de novo, e você fala de novo: "Não filho", aí não. E na terceira ou quarta vez, ela já vai saber, né, ela vai até com o dedinho, mas vai lá e vai falar: "Não mamãe, não". O casamento também é assim, né. Sim, sim. Perfeita a metáfora aí do bebezinho, né. E com a criança a gente tem paciência, porque com o nosso cônjuge, nosso parceiro, a gente não tem paciência, quer que ele aprenda: "Ah, mas porque ele já é adulto", porque mas é a repetição, né. Até na PNL a gente aprende que para mudar um hábito, para reprogramar, você precisa repetir várias vezes. Repetir, repetir, até aquilo virar uma verdade, né. E você acreditar naquilo. Então, assim também é os relacionamentos. Você precisa ter diálogo, conversar, ter paciência, falar, ser transparente. E aí tem a questão da comunicação, que é extremamente importante, né, que é um dos fatores que mais, os pacientes vêm me procurar, é a questão, problema com diálogo. Tem outros fatores, mas assim, em primeiro lugar, se você me perguntasse, seria a comunicação, problemas na comunicação. E aí eu tenho uma sessão que eu faço na terapia de casal, só uma ou 2, só para nós aprofundarmos, ensinar técnicas, né, tarefas para eles exercerem no dia a dia sobre comunicação. É, comunicação é uma coisa muito importante, né, as pessoas não sabem se comunicar. E a mulher também, ela tem esse papel, né. Porque eu vou falar da mulher, mas puxando muito para o meu lado, porque assim, quando eu casei, quando eu digo que relacionamento de casal é um palco aonde emerge as nossas questões mais profundas, não é à toa, é porque eu vivi isso, né, eu vivo isso todos os dias. Então, eu sempre tive um problema com comunicação, apesar de eu sempre trabalhar com o público, sempre ter boa comunicação verbal, eu nunca tive problema em expressar aquilo que eu queria dizer, eu sempre tive à frente de equipes, ocupando o cargo de gerência, né, onde é do mundo corporativo que eu venho, e eu venho de uma área de treinamento, eu nunca tive problema em falar com pessoas, tá. Mas eu tinha problema em falar no meu relacionamento. Porque na minha infância, desde sempre, a minha mãe sempre foi uma mulher muito durona, então era tudo da forma como ela queria. E aí, gente, eu não estou julgando, só estou contando para que eu possa chegar aonde eu vou chegar. Então, assim, nós não tínhamos muita voz na minha casa, né, minha mãe dizia: "É isso, ponto final", então não tinha o que discutir com a minha mãe, então era, ó, boquinha fechada e você engolia aquilo. Então eu fui ensinada aquilo que me machucava, que me magoava, engolir e achar que o outro ia adivinhar o que estava passando somente na minha cabeça, né, ia ter aqui aquela plaquinha, sabe, e estava aqui. Só que o meu marido, ele vem do lugar aonde ele se expressava, ele sempre se expressou muito bem, então ele me cobrava muito isso, né. Ah, as nossas famosas DR lá em casa quem tinha era o meu marido, não eu, sabe, sempre vinha por conta dele, porque ele falava, eu não, eu ficava quieta. Então ele sempre me desafiou isso, né, e para mim no começo era muito desconfortante, era eu não sei, era desconfortável. Pra mim era desconfortável estar nesse lugar, porque eu não sabia como falar. Eh, eu não sou uma pessoa de falar agressivo, porque isso pra mim era uma coisa que me incomoda, porque eu já vivi isso, né, com a minha família, eu já via essa agressividade na fala entre as pessoas da família, somos uma família reativa, ponto. Mas eu escolhi fazer diferente. Então eu engoli e não falava. Até que eu falei: "Gente, não dá, porque não adianta o meu marido falar uma coisa comigo, eu não gostar do que ele está falando, mas eu ficar quieta. E ficar emburrada, e ir para o quarto e passar, assim, sabe, 3 dias, 2 dias, sem querer falar com ele, achando que ele vai saber o que me magoou, o que me machucou. Então eu também tive que aprender isso. Eu tive que aprender a falar, eu tive que aprender a me expressar, e ele me cobrava isso: "Mas se você não gostou, que você não me falou que você não gostou? Eu falei pra você, mas eu achei que estava tudo bem. Como você não falou nada, eu achei que estava normal". E a mulher faz muito isso, né.
Você vê isso no seu consultório, Mara? Muito, muito, porque, eu gosto muito de falar do livro, até indicar aqui para quem quiser, Comunicação Não Violenta. Então lá vai estar lá que tem 3 tipos de comunicação que não é assertiva, que é aquela que, você engole, é o passivo, né, que ele engole o que o outro está falando, e ele engole, empurra e cala e guarda aquilo e acha que o outro tem que adivinhar. Esse é o passivo, né. E tem aquele que é passivo-agressivo, não sei se eu estou colocando as palavras certas, mas é por aí. Que é aquela pessoa que já chega com 7 pedras na mão, e aí ela começa a atacar, 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 você não tem tempo nem de você de se defender. E você, né, e você vai atacando, julgando, criticando, sem ouvir, sem dar a chance do outro falar. E o terceiro tipo é aquele que usa o sarcasmo, né, jargão, piadinha, piadinhas ácidas. "Ah, mas você também. Ah, mas olha ta", e com piadinha, mas é uma piada que ainda mais, assim, quando é na frente dos outros, né. É muito ruim quando você está na frente dos outros e a pessoa solta uma piadinha sobre você, sabe, ou algum problema que é particular do casal. "Ah, mas é brincadeira". Então, assim, isso também magoa muito. Tanto mulheres quanto homens fazem isso. Então, aí eu vou ensinar qual é a forma correta de você se comunicar. Parar, ouvir genuinamente o que o outro tem para falar. Aquilo que é óbvio para mim não é óbvio para você, então o óbvio também precisa ser dito. Ali eu vou entrar e vou explicar sobre mapa não é território, então faço algumas técnicas, algumas dinâmicas para eles perceberem que como você falou, "Ah, eu quero amor, eu quero jantar, eu quero um ovo hoje". Aí você chega à noite, ele fez ali a esposa fez 3 ovos cozidos para você. "Ah, mas você sabe que eu gosto de ovo mexido, eu queria ovo mexido com manteiga". "Não, mas você falou que queria ovos à noite, você não especificou". Então, o casal tem a tendência de achar que o outro vai adivinhar o que você quer. Então, aí vem essa parte da gente falar: seja claro, fale o que você quer, comunique, não fique achando que o outro tem bola de cristal, porque o outro não tem. Até porque a mulher é mais emoção, o homem é mais razão, o homem é mais lógico, a mulher é mais, né, emotiva, mais sensibilidade. Então, são universos diferentes, né? Então, assim, o homem é mais prático, a mulher ela acha que o homem tem que: "Ah, não é nada não", esse nada não, tem um monte de coisa aí por trás. Então, na terapia a gente ensina como você se comunicar de forma saudável. E às vezes a pessoa se comunica errado, mas é como você falou, ela aprendeu assim desde a infância, a mãe falava assim ou o pai, na cabeça dessa pessoa é a verdade absoluta. Aquela forma de comunicação é a única que existe, porque é a única que foi apresentada para ela. E aí quando ela chega na terapia de casal, ela aprende que tem outras formas de comunicar e que aquela que ela utiliza não é saudável, né, não é assertiva, e a gente apresenta e mostra qual forma mais assertiva de você falar como você se sente, né, não em vez de eu chegar e criticar e falar: "Olha, você, não me eu cheguei em casa, você nem me abraçou, nem me beijou, você é um grosso, você é seco, você é frio, você não me ama". Vira e falo como você se sente: "Poxa amor, você chegou, passou direto, não falou comigo, com as crianças, eu me senti, né, desrespeitada, não vista, não amada, me feriu. Poxa, não acho legal, eu gostaria que, né, você pudesse vir, abraçar, beijar, porque é minha linguagem de amor, eu gosto do toque". Então olha a diferença, você vai falar a mesma coisa, só que sem atacar o outro. Então, a principal motivo das brigas nos relacionamentos é o problema alinhar a comunicação. E teve um casal também que eles 25 anos de casados, eles queriam separar e um dos motivos era porque ela nunca se sentiu amada, né, porque ele demonstrava na linguagem de amor dele. E ela na dela, só que eram opostas. E ela não se sentia amada. Não adianta, se a minha linguagem de amor é o toque físico e ele chega com um caminhão de presente, eu não vou me sentir amada. Eu preciso que ele me abrace, me beije, faça um cafuné, sabe, durma de conchinha ou pelo menos pegue a mão na minha mão, pelo menos 5 minutinhos. A linguagem do homem normalmente normalmente a de servir, o tempo de qualidade. Aí a mulher, enche ele de, não vou dizer presente, porque a mulher não é muito assim de presente, mas pode ser, sei lá, enche ele de presente ou fica elogiando ele o tempo todo. Mas se ela não senta para fazer ali uma refeição com ele, para assistir de repente um filme com ele,
para conversar, para olhar no olho, ele não vai se sentir amado, por mais que você demonstre. Então, às vezes, casamentos podem, você pode evitar um divórcio somente alinhando esse casal, trazendo o autoconhecimento, né, porque eles não se conhecem. Então, primeiro conhece-te a ti mesmo, se conheça para você também entender o outro e ali fazer um bom alinhamento. O amor o amor sempre vence, eu falo. No final, o amor vence. Tendo amor, o resto só não tem jeito para a morte, o resto a gente dá um jeito. Exatamente, Mara. Quando tem amor, as coisas acontecem, né, quando não tem, não tá. Muitas das vezes chega cliente para mim, porque eu sempre falo para as pessoas: "Ah, vamos separar". "Não, espera aí, não separa agora não, vai fazer terapia, vai ver o que está acontecendo, porque você gosta ainda do seu marido? Ainda tem respeito?". "Sim, tem". Então ainda tem chance, sabe, porque de repente é só acertar uma coisinha ou outra, né, para aquela pessoa tomar aquela consciência do que está acontecendo, porque aí vai. Porque são esses pequenos detalhezinhos, né, que ao longo do casamento, é claro, desgasta. Se eu não digo para o meu marido o que me faz bem, o que eu gosto, ele não vai entender, porque é exatamente como você falou, é a história, é a linguagem que o homem tem, é a linguagem que a mulher tem, e são mundos diferentes, né. Mas tendo amor, tudo flui, né. Mara, vamos trazer aqui para as pessoas que tá assistindo a gente, vai assistir agora ou vai assistir depois, 3 segredos, para 3 grandes segredos para se relacionar. E aí eu posso começar e aí você conclui, tá? Ok. Para mim, o primeiro é estar disponível para troca. O que é estar disponível para troca? É tirar da cabeça o casamento ideal e viver o casamento real. Porque quando eu idealizo esse casamento ou eu idealizo esse parceiro, eu esqueço da realidade. Eu não vejo o que está acontecendo. O meu marido pode fazer de tudo para mim, só que eu idealizei aquele homem, aquele casamento. E o ideal é tão alto para ser atingido que ele não consegue ser atingido. Não, perfeito, né, é aquilo que eu falei, quando eu casei, eu tinha uma mentalidade, fui criada ali naquela atmosfera da Disney. Então eu tinha na minha cabeça o príncipe encantado ideal. E os homens, não vou dizer todos, mas naquela época, né, eu sou de 1980, o pai introduzia o homem para virar homem, deixava ver revistas, ou às vezes pedia com uma ou assistia coisas e acho que até hoje tem isso, né. Mas o que acontece? Aí olha 2 universos completamente diferentes. A mulher chega na relação romantizando o príncipe encantado da Disney, e o homem ele quer ali aquela atriz que ele viu durante um maior tempão na no site ou na revista. Quer dizer, cada um está procurando o que não existe, é um personagem, é o que você falou, enquanto não desconstruir tudo isso e entender, né, o papel de cada um, os gostos de cada um, é bem difícil. Se você não entender, não trouxer isso para a consciência, vocês vão estar sempre se degladiando, procurando coisas opostas nessa relação. Exato. Segundo grande, segredo, saber os seus limites. E aí, eu vou falar que saber os limites não é só saber dizer não. Muita gente confunde achando que, como eu estou dizendo não, eu estou colocando limite o outro. E na verdade é muito antes do que isso. Saber limite não é só saber dizer não. Porque primeiro, eu preciso saber quais são os meus limites. O que era importante para mim. Eh, e o saber falar com o outro, até o saber dizer não, que muitas das vezes dentro do casamento isso vai ter que ser dito, eu preciso saber a melhor forma de falar para o meu marido, ou de falar para quem eu estou me relacionando, que, eu não gosto disso, mas eu não gosto disso, por que que eu não gosto? E fica tão mais simples quando eu simplesmente digo: "Não, não quero fazer isso", do que quando eu digo: "Não amor, eu não quero fazer isso, porque isso", sabe. Eu trago uma explicação, ou eu trago o meu sentir, né, porque como a mulher é muito de sentir, ela vai falar:
"Não amor, eu não me sinto bem fazendo desse jeito, ou eu não me sinto bem indo nesse lugar agora, a gente pode deixar para ir um outro dia, ou você pode ir sozinho e ou não", sabe, é a forma de falar, porque o o dar o limite, ele tá para proteger o amor. O limite, ele serve, ele tá a serviço do amor. Quer concluir? Sim, perfeito. Aí entra, né, o autoconhecimento. Você saber o que você gosta. Eu pego muitas mulheres, Pamela, que elas entram numa relação, elas se doam de uma certa forma, elas entram no personagem, no artista está em crise o relacionamento, nem ela sabe quem ela é, nem ela sabe o que ela gosta, nem ela sabe quais são os limites dela. Então por isso que a terapia é fundamental. Por isso que eu também gosto de trabalhar o indivíduo, porque é importante você saber quais são os seus limites, porque se você pega um relacionamento abusivo que o cara quer que você faça um monte de coisa, ou a mulher, porque a gente fala homem, mas tem muitas mulheres também são abusivas, e você começa a se anular para fazer o que o outro quer, se anular. Eu tenho uma paciente que ela já chegou, ela já tinha separado, né, e ela falou: "Nem sei quem eu sou mais, porque eu vivi em função só do que ele queria para agradar", e síndrome da boazinha, né, e hoje nem eu sei, então a gente tem que começar um resgate ali da feminilidade, de quem ela era, do que ela gostava, qual comida ela gostava, que lugar, porque ela fazia a vida dela girava em torno do outro. Então é muito importante você olhar para si, se priorizar, saber quem você é. Né, é fundamental para que você não seja, não fique sendo como uma folha ali ao vento, o que o outro falar, aonde ele te levar, você vai. E aí a mulher começa a engordar, a mulher começa a ficar irritada, estressada, a mulher começa a querer tampar esse vazio. Pego muitas mulheres assim, ou homens também em vícios, porque ele não é vício, nem ele sabe o que ele quer, o que ele é, e aí vai engolindo tudo aquilo, né, e não se conhece. Então o autoconhecimento, estabelecer limites, mas você sabendo o que você quer e o que você não quer, é fundamental para o relacionamento saudável. Eu pego muitas mulheres também que elas já se fecharam para esse casamento. Elas já expulsaram o marido desse relacionamento muito antes da relação acabar, né, exatamente por isso, porque ela se perdeu pelo meio do caminho, ela deixou que o casamento levasse a vida dela. E eu costumo dizer para essa pessoa que ainda está casada e ainda existe, a possibilidade de estar junto nesse relacionamento, espera aí, vamos separar um pouquinho o que é casal, o que é mulher, o que é mulher e o que é o homem. Volte a fazer programas que o que que você gostava de fazer? Vamos voltar um pouquinho nesse tempo? E aí eu falo: "O que que você gostava de fazer antes de você conhecer o seu marido?". E aí para e pensa: "Ah, eu gostava de sair com as minhas amigas". Eu falei: "E aonde que isso, ao longo desse caminho, se perdeu?". "Ah, não sei, eu não faço mais". "Ah, eu gostava de viajar". Sabe, assim, a mulher ela acaba se perdendo nesse meio do casamento, e é tão importante quando, algumas pessoas, voltando um pouquinho, algumas pessoas me perguntam: "Nossa, Pamela, por que que seu casamento dá certo?". Eu falei: "Porque eu não preciso do meu marido, ele não precisa de mim". Nós optamos estar juntos, só que assim, a minha individualidade é muito importante para mim, assim como a individualidade dele. E como nós queremos estar juntos, nós respeitamos a individualidade. Isso é saber limite. Isso é eu saber, gente, os limites. Eu sempre soube quais são os meus limites? Não, claro que não. Primeiro eu precisei me conhecer. Depois que eu passei a me conhecer, é claro que eu trago desde sempre desse relacionamento algumas coisas que são inegociáveis para mim, né. Quando eu conheci o meu marido, eu já sabia o que eu queria, né, eu queria casar, a igreja de véu e grinalda, então isso para mim era inegociável. Se eu encontrasse alguém, se não fosse o meu marido que falasse: "Não, para mim não é importante casar na igreja de véu e grinalda", eu ia falar: "Ok, mas isso para mim é importante". Então a gente precisa saber, nesses limites, primeiro, o que é inegociável para mim? Isso a gente não negocia. Segundo, o que tá ok, mas se não vier, tá tudo bem, sabe, saber esses pontos. E aí, voltando a falar do meu casamento, eu opto por estar junto, porque eu quero estar junto com meu marido, nós gostamos de estar juntos. Só que se algo acontecer, isso a gente deixa muito bem claro, por exemplo, para mim
É inegociável, traição para mim não dá para perdoar. Porque eu sou uma pessoa que eu preciso dessa confiança. Então quebrou a confiança e aí não é só no casamento, são em todos os meus relacionamentos é assim. Eu confio em você e eu acredito naquilo que você tá me contando, por mais mirabolante que seja a história que você está me contando, só que você nunca deixou nada a desejar, então eu tenho que acreditar em você, e eu acredito em você. Só que a partir do momento em que você quebra isso, rompe, para mim, eu não consigo consertar, sabe, eu não vou conseguir te olhar, porque eu não vou conseguir confiar em você da mesma maneira. E confiar para mim, a lealdade para mim é uma coisa muito importante nos relacionamentos, em todos eles. É, então, é o que eu sempre falei, sempre deixei isso muito claro para o meu marido: "Eu amo você, mas se a gente tiver que se separar em algum momento, porque o que é inegociável para mim você rompeu com isso, eu vou sofrer, mas eu vou seguir sem você". E ele é a mesma coisa, isso para mim é importante, isso eu não negocio. E se eu tiver que sair e caminhar em outro rumo que seja diferente do teu, eu também vou sofrer, mas eu vou fazer. Então as pessoas precisam ter muito isso em mente, né, que eu sou a Pamela, sabe. Eu tenho que confiar em mim, eu tenho que gostar de mim, eu preciso me amar. E é depois que eu me conheço, depois que eu me amo, que o meu relacionamento vai ser muito melhor, porque eu sei os meus limites, eu sei o meu contorno. Perfeito. Isso aí que você falou, tem uma técnica que eu gosto muito que os casais, assim, ajuda muito nos casais, escolha a gente faz uma escolha ali, uma escolha, critérios de valores. Então é uma técnica onde eu faço algumas perguntas e nós vamos filtrando até chegar os 3 a 4 princípios e valores inegociáveis de cada um. E essa técnica eu gosto de fazer separado, para ninguém copiar, nenhum copiar o outro, né, porque às vezes acontece disso, de copiar. E aí depois a gente faz uma sessão que eu vou unir o casal, vou falar, os princípios e valores que são inegociáveis de cada um e tentar alinhar. Porque, por exemplo, eu já peguei casais que para um princípio e valor era questões religiosas, ela era muito religiosa, ele conheceu ela assim, e aí depois de um certo tempo de relacionamento ele falou: "Não, eu não sou, na realidade eu não sou religioso, eu gosto de relacionamento aberto". Só que ele foi falar isso tem que ser falado no início do relacionamento, não com 1 ano de casamento. E que aí que começa a propor um relacionamento aberto, algumas coisas assim, e a mulher às vezes está muito apaixonada, com 1 ano de namoro, não quer perder aquele casamento que era o sonho encantado da vida dela, não consegue se posicionar e acaba abrindo mão, fazendo coisas que depois ela fala: "Nossa, isso era algo inegociável, eu acabei me ferindo", né. Então tem vários, por exemplo, um gosta muito de viajar, conhecer o mundo, para essa pessoa, viajar, conhecer novas culturas é algo inegociável, é vida, é liberdade. E o outro é muito caseiro, só quer ficar perto do papai e da mamãe, e é bairrista, e nossa, odeia ir pra esquina, quanto mais então assim, isso tem que ser falado já no namoro, porque se é algo inegociável, como é que vai dar certo, né? Então uma algo que eu falo, né, pro da dessas 3 dicas princípios e valores em comuns estão tem coisas em comuns ali, princípios e valores, né, principalmente os inegociáveis, eh metas, sonhos, tem sonhos e metas, assim, parecido em conjunto do casal, tem que ter o individual, mas também tem que ter a do casal, né. E também, essa questão do alinhamento, né, ah, tem a questão química também, obviamente, né, você não vai se relacionar com alguém se não tiver uma boa química, um bom mas não que seja um conjunto de coisas, né, mas a gente costuma falar: tem que ter química para quem está namorando ou conhecendo a pessoa, tem uma boa química, né, se não é tudo, tem princípios e valores, tem sonhos e metas parecidos, não precisa ser idêntico. Se tem tudo isso, é a grande tendência de dar certo, mas baseado no amor, no respeito, né, amor, respeito, confiança, respeitando os limites de cada um, e aí tem como dar certo. E aí eu sempre vou trazendo algumas técnicas-chave para trazer esse alinhamento, o autoconhecimento e o alinhamento. Eu já tive casais que um falou: "Não, para mim é inegociável
trazer algum fetiche para a relação, mas o outro para ela era inegociável não abrir mão daquilo, ela não queria aquilo. E a pessoa abrir mão do relacionamento porque o fetiche dele estava acima até do amor. Aí a psicanálise explica, né, o fetichista ele não ama a pessoa, ele ama o fetiche. E aí Freud explica, né, aí já é um caso mais específico, assim, mas, não é a maioria, mas enfim, a gente pega muitos casos assim. Gente, vocês estão percebendo que a gente está dando muitas dicas aqui, né. Então se eu fosse vocês, eu pegava papel e caneta para poder anotar tudo isso e colocar isso em prática, mas é claro, com paciência e com respeito, viu, e com limite. Eh, Mara, o terceiro grande segredo para mim é a questão da intimidade. E a intimidade para mim é o seguinte, Mara, não é só uma intimidade da boca para fora, é a intimidade do outro e você se colocar em um lugar, e se mostrar por inteiro, é isso, intimidade é se mostrar por inteiro. Deixa eu dar um exemplo, acho que vai ficar mais simples. Por exemplo, eu não gostava que as pessoas me viam chorando. Porque esse lugar para mim era um lugar que eu achava que era um lugar vulnerável. E eu não gostava, vocês lembram que eu falei para vocês que eu sempre agi no meu modo masculino, né. Era sempre para cima, sempre tá à frente. Então para mim, ver as pessoas eu chorar, eu me sentia vulnerável, eu não gostava de estar nesse lugar, porque eu achava que as pessoas é um machismo meu, né. Porque eu estava completamente longe do meu feminino, porque o feminino é isso, né, o feminino é o sentir, mas o mas É, mulher sensível, e o homem não e pode chorar. isso, então, só que para mim, era um lugar de vulnerabilidade, eu não queria mostrar que eu estava chorando. Então para as pessoas, né, que me viam chorando é porque tinha muita intimidade comigo, e aí eu realmente baixava as minhas barreiras e tá tudo bem chorar, tá tudo bem ficar nesse lugar, o que é normal, a gente não tem que ser forte o tempo inteiro, isso está errado. Esse é o lugar que eu tive que desconstruir, foi com muita dor, mas eu, graças a Deus, desconstruí esse lugar. E foi tão engraçado quando eu consegui desconstruir isso, né, quando eu voltei ao Brasil, quando eu fui ao Brasil, a gente estava conversando em casa, né, e aí eu comecei a chorar e o meu irmão: "Nossa, os Estados Unidos te fez bem, né, porque você agora até chora, você tá a maior chorona". Eu falei: "Não foi dos Estados Unidos, foi terapia que me fez, conhecer esse lugar, voltar para esse lugar que é meu, né, voltar para o feminino, e que o feminino é isso, é sentir". Então para mim, essa intimidade, que é o terceiro grande segredo, é muito importante, porque você precisa estar ali aberto, né, você precisa estar exatamente vulnerável, mas não é numa vulnerabilidade que te coloca num lugar ruim, pelo contrário, é um lugar que eu consigo compartilhar com meu marido. "Isso não tá bom pra mim, isso não tá legal", sabe, você chorar e você falar: "Eu preciso de ajuda", e esse homem vem te ajudar, sabe. Ele vem te resgatar desse lugar, te dar o ombro e falar: "Eu tô aqui com você", sabe. Então Eu vou pode Sabe, você pode do lado de fora, você pode ter essa máscara, porque a gente usa máscaras o tempo inteiro, né, no trabalho, no com amigos, mas dentro da tua casa, dentro do teu relacionamento, tem que ter essa intimidade. Aquela pessoa que está com você precisa te conhecer no seu mais íntimo, e você se abrir no mais íntimo, para mim foi uma coisa muito difícil, porque eu sempre fui a durona, sempre fui a fortuna, então assim, eu não me abria. Então isso eu tive que ir descobrindo aos poucos, respeitando o meu limite, me abrindo um pouquinho e falava: "Aqui está confortável, posso ir mais um pouquinho, e mais um pouquinho". Até que depois de um tempo, aí não tem como dizer para você quanto tempo de casado, é confortável isso pra mim, sabe, eu posso chegar em casa e falar: "Amor, meu dia foi péssimo", sabe, e dizer pra ele tudo aquilo que eu tô sentindo, a tudo o que aconteceu, e pra mim tá bem ficar assim, desse jeito, sabe. Estar vulnerável diante do homem que eu escolhi pra mim, sabe, diante do meu marido, então, isso pra mim é intimidade. Perfeito, perfeito. Sim, tem que ter, né, essa intimidade, essa confiança, né, essa confiança. Eu achei quando você ia falar de intimidade, você ia mais para aquela coisa do corpo a corpo, da química, né, da parte mais não, que também isso é importante, né. O homem, o sexo
ter paz e companheirismo para ele é extremamente importante, né. Para a mulher é segurança, sentir amada, provisão, porque cada um buscam coisas diferentes. A palavra que a mulher mais ama escutar é "eu te amo", e a palavra que o homem mais gosta de ouvir é "eu te respeito", né, ou "eu te admiro". Então buscam coisas diferentes, e só que eles não sabem disso. E aí a gente precisa, através da terapia, ajudar a pessoa a se conhecer e conhecer melhor o universo do outro, né, e respeitar. As 5 linguagens do amor também eu acho muito bacana, falar, explicar, ensinar parece uma coisa boba, mas não. Tem casamentos que terminam por causa dessa falta de conhecimento. O temperamento, nossa, eu adoro, eu amo esse universo do temperamento, que é o fleumático. Aí eu pego os casais, a primeira coisa eu faço ali a análise do temperamento, né. Aí, assim, o sanguíneo com o colérico, meu Deus, é tiro, porrada e bomba. Aí você tem que acalmar esses 2, você tem que fazer eles entenderem que cada um tem um comportamento. O melancólico é mais dramático, mais teórico, você tem que com jeitinho falar com ele, que ele é sensível. Eu tenho homens melancólicos que fazem terapia de casais comigo, mulheres coléricas que uau, é que nem um furacão, né, é a Xana guerreira. E aí é trazer essa feminilidade também para o casal. Uma coisa que eu percebo muito também, quando a mulher ela faz esse movimento que hoje em dia é normal, de ir muito para o masculino, e ela é a Cristina Guerreira, ela é do fazer, 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 A que ela chega trabalhadora. cansada, ela chega cansada, esgotada, e ela não deixa, né, acaba que o homem, não tem liberdade para fazer o papel dele, porque ela acaba fazendo, ele acaba ficando numa zona de conforto, e a mulher também perde a admiração por esse homem, porque ao mesmo tempo que ela faz esse movimento de fazer o papel dele, ela começa a ver ele no papel do feminino e ficando mais em casa, mais na dele, mais sensível, mas porque eles meio que invertem a polaridade, ela começa a perder a libido. Eu falo isso muito para os homens, para as mulheres também. Quando você entende o seu papel, você aceita, você se movimenta ali para o seu papel, traz mais atração e libido para o casal também. Porque a mulher, por mais que ela fale que não, ela gosta, ela busca esse homem que é provedor, protetor e líder, porque ela não quer ter que carregar esse fardo tão pesado. E aí quando ela encontra, ela deixa ele fazer o papel dele, até a libido dela aumenta, até a parte e muitas trazem esse relato: "Ah, minha esposa esfriou, o relacionamento não me procura". Aí quando você vai ver, é porque ela perdeu, ela tá no papel de mãe, ele virou filho nessa relação e mãe não transa com filho, e aí é meio chocante essa frase, mas infelizmente é o que acontece, e aí você precisa trazer essa mulher para o local de esposa, ele para o lugar de homem, de marido, e aí as coisas vão se encaixando. Isso aí tanto a psicanálise explica, como a constelação também explica, eu acho sensacional. Exatamente, os papéis eles são muito importantes, né, o homem tem o papel dele, a mulher tem o papel dele, mas cada um precisa saber o teu lugar, né. Na constelação a gente chama de lugar, né, qual é o teu lugar? Volta para o teu lugar, porque o teu lugar é o lugar onde você tem mais força, é ali que você reabastece. Se eu estou no lugar do outro, fica pesado para mim, eu estou ocupando o lugar do outro e não estou dando espaço para o outro ocupar o papel dele. Então é isso, né, é você estar ali, saber qual o seu papel, qual é o teu lugar, e a mulher tem que estar, né, a mulher é isso, a mulher é estar sensível, a mulher é abraçar, a mulher é o sentir. Precisamos voltar, né, as mulheres precisam resgatar esse lugar do sentir, do amar, do proteger, e o homem é outro lugar, o homem é o que vai, né, o homem é que impulsiona, o homem é que fala: "Vai filho, vai, você tem que ir", e a mulher tá ali protegendo, então é cada um no teu papel, e não tem nenhum brigando com o outro. Fala. Você percebeu que o homem trabalha o dia inteiro, ele chega cansado, mas mesmo assim ele chega e ainda quer namorar, quer conversar, ainda tá de boa, porque ele foi preparado para aquilo. A mulher, quando ela trabalha o dia inteiro, ela chega arrasada, você tem que fazer comida, cuidar de filho. Chega à noite, assim, na hora de conversar, de namorar, ela já tá só o bagaço, porque ela não foi criada para ser a Xena guerreira, para estar em ação o tempo inteiro, 24 horas igual ao homem, até porque ela não tem essa força, essa estrutura. E aí, às vezes, ela chega em casa, ela tá acabada, porque ela tá sobrecarregada. E a mulher, para ela se sentir bem, se sentir amada, se sentir confortável,
saudável e até mesmo para ter um orgasmo, ela precisa estar relaxada, ela precisa relaxar, né. E se ela está trabalhando ali o dia inteiro, ela está indo caçar o dia inteiro, trazer ali, né, preocupada com agir, com caçar, ela chega, ela não tem mais cabeça, porque ela é diferente do homem. Então precisa cada um entender, aceitar e respeitar o seu lugar, né. Fica leve para os 2, fica equilibrado para os 2. Exatamente, dentro do casamento não existe uma competição, né, quando a gente entende o papel de um, de outro, nós somos cúmplices. Um tá ali ajudando o outro, um tá complementando o trabalho do outro e fica bom, fica divertido, fica tranquilo, o casamento fica leve, né, cada um respeitando o teu lugar. Ai gente, que delícia, Mara, bater esse papo aqui com você hoje. Nossa, que coisa boa. Muito bom Mara, mesmo. Eu falo é que é o meu modo flow, né, se deixar eu vou. é assim. E é assim que a gente gosta, né, é deixar acontecer do jeito que tem que acontecer. Aqui no meu canal é assim, tem que ser leve, tem que ser divertido, tem que ser no flow, porque é exatamente na leveza e na diversão que tudo chega aonde tem que chegar, né. Essa informação vai chegar àquele que precisa ouvir essa mensagem e que vai nos conectar com a gente é alguém assim, leve, divertido e tranquilo. E é assim que eu gosto de ser, porque se não for assim, eu não gosto. Então tem que ser assim. Já chega, já fui muito muito Carlão, sabe. Agora não, agora é leve, é tranquilo, é divertido, tá tudo bem, não dá, ah, tá bom, não dá. Vamos lá, vamos se encaixando, né, vamos seguir no flow. Mara, as pessoas que querem contactar você para poder fazer terapia, seja de casal, seja individual, como que as pessoas te encontram? Ok. Então você vai lá, quem não me segue ainda me segue, vai lá no @psi.maracosta, aí você vai no link da minha bio e tem lá para você falar comigo, aí tem terapia de casal, terapia individual. Ai, quero trazer, né, um presente aqui para quem assistir esse podcast, né, a primeira sessão diagnóstica é gratuita, então ali eu vou trazer algumas dicas, vou te ouvir, entender sua queixa, explicar também como funciona melhor a minha metodologia, o meu trabalho, entender a queixa individual, né, de cada um, e fazer essa primeira sessão, né, diagnóstica gratuita. Para as pessoas que assistirem aqui a live, só falar comigo lá no direct da bio, falar: "Ó, assisti, o podcast de vocês com a Pamela Simeão", e aí vocês vão ganhar esse presente, fazer essa sessão diagnóstica gratuita comigo, ok? Oba! Adoro presente, tá vendo gente? Olha que presentão. Eu vou deixar aqui na descrição dessa live todos os contatos da Mara, para que vocês possam entrar em contato com a Mara. E a Mara tá aqui porque é claro que eu recomendo, vocês já sabem que eu só trago pessoas que eu adoro no canal, pessoas que eu confio, e por isso que a Mara tá aqui. Mara, suas considerações finais, por favor. Gratidão, Pamela, gratidão por te conhecer, gratidão por você, né, ninguém entra na vida de ninguém à toa, tudo tem um porquê, tem um motivo, né. Então gratidão pela sua vida, desde a primeira vez que conversei com você, gostei muito da sua energia leve, tranquila, bem parecida com a minha também, querendo sempre transbordar a sua missão, seu propósito, não é só um trabalho, é uma missão, é um propósito. Então quando a gente encontra pessoas que estão nessa mesma visão, nesse mesmo propósito, isso é muito gratificante, que faz com amor, com carinho, né, que está ali alinhado com o propósito dele, isso é muito gratificante. Então, gratidão pelo convite, sempre que quiser, que precisar, também vou te convidar para mim voltar a fazer as minhas lives, e vamos continuar aí com esse contato, que não foi à toa. Muito É obrigada. muito bom. É muito bom realmente quando a gente pode passar um pouquinho daquilo que a gente vive, né, daquilo que a gente estuda, aquilo que a gente aprende para o outro, é realmente o transborde, né, quando você consegue estar tão cheio que precisa transbordar e conseguir com isso ajudar as outras pessoas. Acho que essa é a minha missão realmente, é ajudar as outras pessoas assim como você no seu consultório. Ah, uma coisa, uma dúvida, terapia com você, presencial ou online? Ou os 2? Eu faço online, tá. Antigamente eu fazia presencial, mas a maioria dos meus pacientes são de outros estados. Eu sou do Rio, mas, assim, eu tenho muitos pacientes do Sul, do Nordeste, então é online. Então hoje eu trabalho 100% online. Maravilha. Mara, muito obrigada pelo seu tempo de vir aqui compartilhar
a a sua expertise, aquilo que você trata no teu consultório, né, o consultório online. Obrigada por você ter vindo aqui, foi uma delícia esse bate-papo, foi super leve e tranquilo. Um beijo no seu coração, viu. E mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Gratidão, eu que agradeço. Obrigada, gratidão. Um beijo para todos os seguidores aí, seus seguidores. E, gente, quem é meu seguidor, segue lá a Pamela, ela tem uns trabalhos incrível. E o pessoal também que ainda não me segue, segue lá. Exato. Eu vou deixar aqui, gente, mais uma vez, na descrição dessa live, eu vou deixar todos os contatos da Mara para vocês poderem seguir a Mara lá, porque tem dicas maravilhosas lá no canal dela, lá no Instagram. Então tem sempre coisa maravilhosa que você pode pegar, trazer para a tua realidade, trazer para o teu relacionamento e aproveitar, né, porque se tá aí, é porque a gente precisa aproveitar e construir o nosso relacionamento, melhorando cada vez mais esse relacionamento, mas principalmente começando por você. Gente, assim como eu vou deixar aqui para vocês toda a descrição da Mara, as redes sociais da Mara, telefone, as redes sociais, o Instagram da Mara, aqui embaixo também vai estar os meus contatos. Corre lá, na link na bio, vai lá, clica no website, vê lá que tem bastante coisa, tem dicas também muito maravilhosas, e quem me segue, segue a Mara, e quem segue a Mara me segue, que assim nós vamos compartilhando histórias, vamos dividindo, porque aqui é assim, eu não sei mais, a Mara não sabe mais, eu sei uma coisa, ela sabe outra, então a gente, ó, se une, porque unidas somos muito mais fortes, e é assim que a gente gosta, é por isso que eu trago aqui no canal as terapeutas que eu gosto, porque é isso, é no compartilhar, é compartilhando que a gente transborda. Então vai ficar tudo aqui na descrição da live, ó, um beijo no coração de cada um de vocês. Até.